bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @Comunidade Novo Tempo Fortal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Que bom que você está aqui. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nessa manhã nós abrimos nosso coração reconhecendo quem Tu és. Porque Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo. E de coração aberto queremos estar na Tua presença para Te ouvir, para Te contemplar, para Te sentir bem perto de nós. Mas essa manhã, mais essa vez, fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Graças a Deus, estamos com saúde, estamos bem. Que bom que você está aqui. Na verdade, é uma alegria estar aqui com você pela primeira vez, eu acho, no Espaço Novo Tempo aqui em Fortaleza. Sou novo aqui na cidade e a pandemia atrapalhou todos os nossos planos e a gente está nessa luta aqui, mas graças a Deus, Deus tem cuidado de nós e a gente tem sido muito grato a Deus por isso. Eu quero nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia em mãos, se você consegue acompanhar comigo, Lucas, capítulo 15. E a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá? É muito legal estar aqui, mas eu acho que minha carta vem para cá também, você é membro daqui. Meu sonho é o pastor Ítalo ser meu pastor. Para quem não sabe, é meu primo, a gente cresceu junto. Tá, é muito legal estar aqui nessa igreja que ele está cuidando agora, tá? Eu queria compartilhar com você Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu queria que, se você tivesse com sua Bíblia aí, você acompanhasse comigo também, tá? A gente vai ler aqui a partir do versículo 11. Portanto, se você já está com a Bíblia aberta, eu queria que você acompanhasse, tá? Lucas, capítulo 15. A gente vai ler essa história do versículo 11 em diante, tá? A história diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz o texto, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amigos, há quem diga que essa foi a maior parábola que Jesus contou. Na verdade, muitos teólogos são semelhantes na interpretação dessa parábola. Talvez porque ela consiga expressar de uma forma muito ampla o plano da redenção, o que Deus
fez por nós e a sua relação com a humanidade. De pronto, eu já começo a ver aqui um problema numa casa em que um pai tinha 2 filhos e existe um relacionamento fragilizado aqui. Os 2 filhos têm um problema com o pai. Veja, eles não estão preocupados em relacionamento com o pai. Eles não amam o pai. Não há um relacionamento saudável. Há um relacionamento baseado em interesse. E eu quero te explicar melhor, porque quando a Bíblia diz que o pai lhes repartiu os haveres, vale você lembrar que os 2 receberam a herança. E melhor ainda entender que a expressão grega que aparece em herança ou propriedades ou haveres é bios. É um pai, a história é sobre um pai que reparte vida para os filhos. Ele dá liberdade para os filhos. Ele reparte a vida, só que tem um detalhe. O filho mais novo na história, ele usa essa liberdade para viver uma vida completamente distante do pai. Ele quer viver uma vida inconsequente, ele quer viver uma vida distante, ele não quer relacionamento, pelo contrário, a Bíblia diz que ele vai para um país distante e ele quer viver o mais distante possível do pai. Ele vai para longe exatamente para não ser tentado, nem que o seu pai vai encontrá-lo, ele quer fugir de vista. Ele quer viver uma vida totalmente independente, distante, sem contato, porque ele não quer relacionamento. Tudo que ele quer do pai é aquilo que o pai tem para oferecer para ele. Nesse caso, a liberdade, a sua herança. Obrigado. E aqui, de cara, a Bíblia me apresenta um grupo de pessoas. São pessoas que hoje, no século 21, são como ele. Eles escolhem o caminho dos prazeres, o caminho da aventura, o caminho talvez de uma vida irresponsável, se entregando às suas paixões e querem viver distantes do pai. Não querem relacionamento com Deus, pelo contrário, ignoram essa necessidade para viver uma vida distante, usando a liberdade e a vida que Deus deu para viver uma vida inconsequente. Só que a história também apresenta um outro irmão, e o mais velho, ele de igual modo não quer relacionamento com o pai. Na verdade, ele está baseando a sua relação em interesse. Ele quer uma recompensa do pai. Ele quer algo que o pai tem para oferecer para ele. Nesse caso, ele quer a maior parte da herança. Ele quer receber algo do pai. E aqui eu encontro um outro grupo de pessoas. Gente, tem pessoas que entram pelo caminho do pecado, o caminho dos prazeres, se afastam de Deus e vivem longe de Deus. Nós sabemos disso. Mas tem pessoas que, como o irmão mais velho, ficam no ambiente religioso, estão próximos do pai, mas não têm relacionamento com ele. Na verdade, baseiam sua experiência em interesse. Não, você vem para a igreja porque você quer ir para o céu, porque você não quer perder a salvação, porque você está de olho na recompensa que ele tem para dar para você. Não é porque você ama a Deus, não é porque você tem relacionamento com ele. Que tragédia! É uma história de um pai com 2 filhos e nenhum dos 2 querem relacionamento. Só que a vida cristã não é sobre obediência somente, é sobre relacionamento, é sobre vida. A gente, por muito tempo, às vezes confunde colocando dogmas, padrão de vida, padrão de comportamento, como aquilo que baseia a experiência cristã. Mas, não é. É relacionamento. E aí Jesus conta uma história de um pai que tem um péssimo relacionamento com os filhos. Ou melhor, os filhos têm um péssimo relacionamento com o pai. E o problema disso, amigos, é que quando nós não temos relacionamento com o pai, nós não conhecemos. A história do mais velho é a história de alguém que está dentro da igreja, dentro da casa do pai, perto do pai, mas ele não tem relacionamento. Mas ele faz questão de cumprir todas as regras, ele quer obedecer ao pai, mas no fundo, ele não o conhece. Porque quando o pai aceita o irmão mais novo, ele fica indignado, diz o texto. Porque ele não conhecia o pai. Ele não sabia quem era, não sabia o caráter do pai, apenas porque ele baseava seu relacionamento em interesse. Ele queria receber alguma coisa, ele queria herança. Diga-se de passagem, naquele tempo, precisamente nessa história, que um pai tinha 2 filhos, o filho mais velho ganha o dobro da herança dos demais. Ou seja, nesse caso, o mais velho da parábola, ele ganharia 2/3 da herança, e o mais novo ganharia 1/3. Aí eu te pergunto, qual dos 2 queria mais? Tinha mais interesse na herança? Obviamente, o mais velho, porque ele ganhava mais. Agora se liga, a Bíblia não diz isso, mas é a minha maneira de enxergar o texto. E eu vejo que o irmão mais velho, é como se ele fizesse a cabeça do mais novo para falar. Porque ele saía ganhando. O
que acontece? Ele é um hipócrita nato na história. O que ele faz? Ele queima o irmão mais novo, fica com a sua imagem intacta, recebe a maior parte da herança, o irmão, um abraço para ele, e você está vivendo sua vida de boa. E o grande detalhe é que, quando um pai vai dar herança para os filhos, não é novidade, isso acontece quando você recebe uma herança depois da morte do pai. Esse relacionamento era tão fragilizado, amigos, que os dois filhos não estavam nem preocupados com o pai, se o pai está bem, se o pai tem um plano de aposentadoria, se o pai está bem de saúde. Eles não querem relacionamento, eles têm interesse, que o pai está vivo, o pai está morto, isso não afeta a vida deles. Cada um está vivendo a sua vida de uma forma diferente, um no caminho do pecado, o outro no caminho de uma religiosidade vazia de Cristo, obedecendo um monte de regras, fazendo um monte de coisas, achando que vai contribuir para a sua salvação de alguma maneira, mas na verdade ele está se perdendo cada vez mais, porque a hipocrisia é um perigo. E nessa história eu descubro uma coisa, tá? Eu descubro que para Deus fere muito menos a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. Você conseguiu captar aqui? No coração de Deus, amigo, fere muito menos a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. O mais novo, pelo menos, tinha coragem para falar. O mais velho, não. Ele queria manter uma postura de quem ele não era. Ele queria camuflar quem verdadeiramente ele era. Isso se chama hipocrisia. Ele usava uma máscara para fingir ser uma pessoa, mas que ele não era. Deixa eu te ajudar a entender melhor essa parábola. Porque ela começa em um contexto em que Jesus está querendo ensinar algo diretamente para os fariseus. A saber que a primeira palavra dessa parábola é continuou. Então pensa comigo, se eu falar assim, não, deixa eu continuar aqui, significa que aquilo que eu falava anteriormente tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. É importante você se lembrar disso. Logo, a parábola que vem antes faz toda a diferença para a gente entender essa daqui. E a parábola que vem antes, gente, é a parábola de uma moeda que se perdeu. Uma moeda que se perdeu. Só que assim, todo mundo já perdeu uma moeda aqui. E a gente não morre por causa de uma moeda. Mas naquele tempo, para aquela mulher, aquela moeda tinha um valor muito grande. Eu vou resumir aqui para você. Tipo assim, quando uma mulher iria se casar, o pai cobrava dela, ou cobrava do noivo, do candidato, um dote. Ele tinha que pagar um valor, trazendo hoje para o real e fazendo toda a conversão, obrigado, tá? Seria um valor equivalente a 5 a 10 mil reais para casar. Olha que luta, né? E o que acontece? O camarada tinha que pagar. Primeiro, porque você está tirando algo de valor de mim, você está levando minha filha embora. Você tem que pagar por isso. Depois, você tem que provar que você ama ela de verdade e você vai trabalhar para tê-la, né? Porque tem um detalhe, não podia ser dinheiro de herança nem dinheiro emprestado. Ele tinha que trabalhar. E o terceiro motivo, você tem que mostrar que você tem condições de trabalhar e sustentar minha filha. Você lembra da história de Jacó? Que trabalhou aí 7 anos, depois mais 7 anos, maior confusão do mundo para casar com a mulher. O que acontece? Quando ela casava, o pai dava 10 moedas para ela. Era um seguro de vida. Caso o marido fosse para a guerra e não voltasse, ou abandonasse o lar, ou por alguma razão se o marido morresse, tendo em vista que naquele tempo tinham muitas guerras, a saúde era precária, muitos homens morriam cedo e as mulheres ficavam viúvas. E o que acontecia? Elas não teriam como sobreviver. Naquele tempo, queridos, note, a Bíblia ela não é machista, mas ela foi escrita num contexto machista. E o que acontece é que a mulher não poderia ter cargos públicos. Elas ou mendigariam ou iriam se prostituir para tentar conseguir algum dinheiro e sobreviver. Por isso que aquela mulher, quando perde uma moeda, ela lamenta por isso. E ela procura na casa, não era porcelanato, era na terra mesmo. Ela procura, ela vai de um lado para o outro, acha a moeda e ela festeja com as suas amigas, ela celebra, porque aquelas 10 moedas eram um seguro de vida para voltar para suas terras e encontrar ali um parente resgatador. Talvez alguém se sintonize aqui com a história de Ruth e Noemi, que voltaram para encontrar em Boaz ali um parente resgatador. É mais ou menos essa vibe aí. O que acontece? Quando ela acha a moeda, ela festeja, porque para aquela mulher, aquela moeda tinha um grande valor.
significava um peso muito grande para até mesmo o seu caráter, a sua índole, o seu emocional. Quando ela encontra, ela festeja. Escuta uma coisa, talvez para muitas pessoas você não tenha valor. Como uma moeda, para muita gente é indiferente, mas para Deus, você e eu temos um valor incalculável. E Ele festeja quando Ele nos encontra. Só que essa parábola, ela começa com uma palavrinha assim, ó, ou. Então pensa comigo, se eu falar assim, não, ou eu vou de carro. Não, mas alguma coisa tem que ter antes para ter nexo na frase. Concorda comigo? E aí a parábola que vem antes, gente, é a parábola da ovelha perdida. Resumidamente, um pastor, ele tem 100 ovelhas. Aí de repente uma ovelha se perde, ela foi inconsequente. A ovelha é um animal tolo, é um animal meio burro mesmo. Ela não consegue se virar sozinha, facilmente ela se perde. E a ovelha se perdeu. Só que o que acontece na parábola, gente, é que o pastor, ele deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. O pastor, ele abre mão daquelas 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ei, na igreja funciona mais ou menos assim, ó. De repente, a apostasia esse ano foi menor do que o ano passado. Eita, irmãos, amém por isso. Louvado seja Deus. Só que a gente meio que se contenta, né? Só que o pastor não. Ninguém é pequeno, ninguém é indigno, ele vai em busca de qualquer pessoa. Se uma pessoa se perde, Deus tem o interesse de salvá-la. Aí o pastor deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, porque ele paga o preço, ele não vê limites, ele atravessa, quem sabe, lugares rochosos, ambientes de difícil acesso, grutas, fendas, deserto, ele vai e volta com a ovelha no colo. E nessa parábola, nós encontramos mais uma vez a alegria de um reencontro. Aliás, nas 3 parábolas, nós percebemos a tristeza da perda, a diligência da busca e a alegria do reencontro. Mas eu quero que você entenda algo mais. Quando Jesus conta essa parábola, ele está falando dentro de uma casa. Se você observar o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15, olha o que a Bíblia diz, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Escuta uma coisa, as pessoas estavam olhando para Jesus e falavam assim: ei, o que está acontecendo? Você ouviu aquele ditado? Me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és? Pois é, Jesus, ele não atentava para isso. Aliás, em nenhum momento Jesus estava preocupado com a sua reputação, com a sua imagem. Jesus estava preocupado em salvar aquele que era pecador. Aliás, ele veio aqui para isso. Quando aqueles homens, fariseus, doutores da lei, doutores em teologia, conhecedores da palavra, olham para Jesus andando com pecadores, praticamente ficam loucos, eles rasgam as vestes. O que está acontecendo? Gente, no capítulo 13, Jesus estava pregando na igreja, só para doutor da lei. Não era qualquer um que pregava, não. Jesus tinha a admiração dos fariseus. No capítulo 14, Jesus estava na casa de um dos principais dos fariseus, comendo com eles. E foi convidado para uma casa, um grupo fechado. E no capítulo 15, Jesus está andando com um pecador. Na mente do fariseu, não podia ventilar essa possibilidade de Deus se relacionar com pecadores. Na verdade, eu cresci na igreja, nasci na igreja, cresci na igreja, e eu sempre ouvi aquela frase assim: você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente porque você é cristão. Aí sabe o que eu descobri? Que o evangelho é exatamente o oposto. Jesus, quando veio aqui, ele não veio para ser diferente. Ele veio se fazer igual. Ele veio para se fazer próximo. Ele veio para se misturar conosco. Olha a história, ele se senta com pecadores, ele recebe pecadores. Naquele tempo não tinha fast food, não tinha restaurantes, não dava para conservar comida por muito tempo. Jesus estava dando um convite, uma festa, um banquete, para pessoas contadas, porque quem convidava alguém, convidava a quantidade certinha, para nem sobrar e nem faltar comida. Jesus convida pecadores, recebe pecadores numa casa e está comendo com eles. Gente do céu, se amanhã alguém vê o meu carro parado em alguma esquina, conversando com alguma mulher,
em algum lugar por aí, à meia-noite ou algo parecido, automaticamente eu vou ser demitido no outro dia. Automaticamente, tem nem perigo. Só que Jesus, ele senta com gente que não presta para falar de salvação. Não tem como a gente salvar a distância. Não existe salvação EAD. Alguém tem que se aproximar. Se a gente viver esse diferentão do mundo, porque a gente não se envolve com o mundo, ei, quem é que vai salvar? Quem é que vai alcançar essas pessoas? Sabe como é que Jesus pensava? O zelo pelo nome da igreja é maravilhoso, mas não pode estar acima da paixão e a decisão de salvar aquele que precisa de salvação. Eu não posso abrir mão do pecador por causa de um pensamento, não, eu tenho a imagem da igreja, eu estou revertendo as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Sabe o que eu penso? Que Jesus, ele perdia a paz com os fariseus para alcançar os pecadores. Me parece que em alguns lugares hoje, nós invertemos. Nós perdemos os pecadores para manter a paz entre os fariseus, para que não haja murmúrio, conversa, para que não haja argumentos, comentários por aí. A gente perde o pecador porque não quer pagar o preço de enfrentar os fariseus. Só que Jesus, amigo, não tinha essa conversa. O foco dele é salvar o pecador. Enquanto houver alguém caído que precisa de uma mão estendida, Jesus estava lá, custe o que custar. Essa era a missão dele. Agora escuta uma coisa. Jesus, conhecendo os fariseus, sabe o que ele faz? Ele se aproxima deles na porta da casa, e olhando para eles, os pecadores do lado de dentro. Aí Jesus fala assim: ei, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu posso contar 3 histórias para vocês? Aí ele conta 3 histórias. A primeira história é da ovelha perdida. Você sabe, né? A ovelha, o animal, ele sabe quando está perdido, sim ou não? O que é que você acha? Então beleza, vamos fazer um teste aqui. A ovelha faz o quê? Como é que ela faz? Aí tem um dom, sabe imitar a ovelha, viu? Deu um dom maior ali, ó. Aí presta atenção, as outras ovelhas respondem o quê? Mé. Só que quando ela está sozinha, ela fala mé, e ninguém responde. Alguma coisa está acontecendo. O animal, ele tem instinto, ele consegue perceber que alguma coisa está errada, ele não está mais no seu grupo, ele percebe que está distante. Obviamente, a ovelha estava perdida fora de casa e sabia que estava perdida. Aí Jesus contrasta a história. Aí ele conta assim, aí tem outro grupo, são como a moeda, porque a moeda que estava perdida, sim ou não, gente? Não tem como a moeda saber, mas ela estava perdida dentro ou fora de casa. Dentro de casa, Jesus está fazendo um contraste. Tem pessoas que estão perdidas fora de casa, como eles, e eles sabem que estão perdidos, mas eles estão mandando para mim. Vocês são como a moeda, estão perdidos dentro de casa, dentro da igreja, cumprindo a lei, guardando a Bíblia, mas vocês estão perdidos e nem sabem que estão perdidos, porque vocês são hipócritas. Jesus está querendo ensinar algo para eles. Eles são pecadores, mas eles estão comigo. Vocês guardam tudo da Bíblia, mas vocês estão distantes de mim. E amigo, sabe uma verdade que a gente não pode esquecer? A salvação, ela não está em comportamento. A salvação não está em um histórico impecável de boas obras. A salvação está na pessoa de Jesus. Os pecadores do banquete estavam com Cristo, estavam muito mais perto da salvação do que os religiosos hipócritas vazios de Jesus. O que acontece? Aí Jesus conclui a história com uma terceira história, a parábola do filho pródigo. Na verdade, é uma parábola sobre os 2 filhos perdidos, um dentro de casa, o outro fora de casa. Um perdido como a ovelha, fora de casa, sabia que estava perdido. O outro perdido como a moeda, dentro de casa, e não sabia que estava perdido porque era hipócrita. Você está conseguindo entender essa ligação entre as parábolas? É como se Jesus estivesse pintando um quadro, e ele está fazendo uma imagem total, e ele está dizendo agora, resumindo a história, sobre 2 filhos, ambos perdidos. Uns que vivem uma vida de pecado, estão perdidos, outros que estão dentro da igreja, mas são hipócritas, e estão perdidos igualmente, e não sabem que estão perdidos. Nessa parábola, é como se Jesus redefinisse o nosso conceito de pecado. Escuta uma coisa, o filho mais velho, ele fala assim: pai, eu nunca transgredi uma ordem tua. Ei, como é possível esse camarada que nunca pecou? Eu sei que você pecou, porque eu pequei um bocado de vezes também. Agora ele fala assim, eu nunca transgredi. Em outras palavras, o pai consente
com essas palavras do filho. Ele era impecável. Só que, de alguma maneira, é possível eu obedecer tudo que a Bíblia diz e ainda assim não estar salvo. Na mente do irmão mais velho, ele pensa em algo que nós chamamos de meritocracia. Ele pensa que as suas boas obras, o seu histórico, aquilo que ele faz, aquilo que ele desenvolveu, a sua perfeita caminhada de obediência em relação à vontade do Pai, iria contribuir para a sua salvação. É muito simples. Ele pesa numa balança. Bom, esse ali pintou e bordou lá fora. Eu estou aqui guardando tudo do Pai. Qual dos dois aqui merece salvação? Papai aqui. Ele pensa que ele merece mais do que o outro, porque ele vai para a balança, e na mente dele, aquilo que ele fazia, as suas obras, a sua obediência, o seu comportamento, a sua vida regrada na casa do Pai, seria um bônus para ele, seria uma garantia de que ele teria a salvação. Mas escuta uma coisa, a salvação na Bíblia, gente, não tem nada a ver com meritocracia. Não é o que eu faço, não é o que você faz, não são as nossas obras. Só que na mente dele, fariseu, hipócrita, ele achava que na balança ele merece mais do que o outro, porque ele fez mais coisas. Outro dia, um irmão me perguntou assim: pastor, então quer dizer que eu estou na igreja há 20 anos, e eu posso me perder, e alguém que foi batizado essa semana, ou nem foi batizado, pode se salvar? E eu falei para ele: claro que sim. Aí ele falou assim para mim: não, mas aí é injusto. Ele não entendeu a graça. Ele acha que aquilo que ele faz é como se fosse um histórico, que ele pode apresentar para Deus só com o plim, né? Plim, plim, tudo certinho, pá, perfeito. É como se ele mostrasse para Deus e fosse suficiente. Não, meu filho, pode entrar, você é top. Só que a salvação, ela não acontece assim. Não é por mérito. Aquele garoto descobre que está perdido tanto quanto o mais novo. Escuta uma coisa: um estava perdido porque saiu, o outro estava perdido porque ficou. Vou te explicar. Um saiu, foi deserdado porque levou a sua parte da herança, não podia voltar a ser filho, e ele sabia disso, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não podia voltar a ser filho. Ele gastou a herança. O mais velho, ele estava perdido porque ficou, pelos motivos errados. E eu vou te explicar mais aqui. Deixa eu só colocar isso aqui. Ele estava perdido porque ficou pelos motivos errados. Sabe o que ele fala? Pai, esse menino gastou dinheiro com prostituta, meretriz, farra, festa, curtição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que ele sabia? Se a Bíblia diz que o garoto estava num país distante, e naquele tempo não tinha Facebook, não tinha Instagram para ninguém estar olhando a vida dos outros, fazer print e divulgar na internet aí, não tem como saber. Sabe como é que ele sabia? Vou te falar. Era exatamente o que ele tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem para fazer. Se ele tivesse no lugar do irmão, era exatamente o que ele ia fazer. Porque ele tinha vontade, mas ele não tinha coragem, porque ele era hipócrita. Ele tinha medo da comissão da igreja, dos irmãos da igreja, do pastor da igreja. Ele tinha medo de se queimar, de perder a seu histórico, né, de boas obras, manchar o seu currículo. Ele tinha medo de perder a recompensa do Pai. Ele tinha medo de se queimar. Ele não fazia porque era covarde e não porque amava o Pai. E aqui deixa eu te contar uma coisa, amigo. Pecado é comportamento, mas pecado também é coração. Deus olha comportamento, mas Deus também olha o seu coração. Deus quer que você obedeça, isso é óbvio, mas Deus, mais do que isso, quer saber por que você obedece. Deus, Ele olha os motivos que estão por trás. Fazer o certo, pelos motivos errados, para Deus é pecado. O filho mais velho, ele obedecia tudo, mas não era porque ele amava o pai. É porque ele não queria perder a herança. É porque ele estava preocupado em ter uma consequência, em se queimar, perder a sua pose de hipócrita perfeito. Ele não queria se queimar, ele não queria perder a recompensa do Pai, mas ele não estava preocupado no seu relacionamento com Deus. O motivo pelo qual ele não cometia alguns pecados, não era porque ele amava a Deus, ele não queria ferir o coração do Pai, porque ele ama o Pai, porque ele tem um relacionamento com o Pai, ele não queria se afastar, não, ele não fazia por hipocrisia. Fazer o certo pelos motivos errados, para Deus, também é pecado. Olha que coisa. Na história, os dois estão perdidos. O perfeitão e o pecador, os dois estão perdidos.
Porque a salvação não é por mérito. Nenhum dos dois merece, ninguém tem crédito ou débito com Deus. Em termos de salvação, ninguém merece nada. Todo mundo está no negativo, nós não merecemos. Se Deus vai nos salvar, é porque Ele quer. Só que na mente do fariseu, ele pensa que aquilo que ele faz vai contribuir retornando para ele como forma de salvação. Só que ele descobre, pelo menos é a lição da parábola, que pecado não é só comportamento. Pecado também é coração. Não amar a Deus é pecado. Gente, tem gente que está na igreja, mas não é porque ama a Deus. Não é porque quer relacionamento com Deus. Porque o Evangelho é sobre vida, é sobre se relacionar. Não é só sobre obedecer, sobre lei, sobre norma. A gente fica fissurado nisso, mas o Evangelho vai além disso. É uma vida com Deus, é relacionamento. Aí tem gente que foca só no que pode e o que não pode fazer. Aí vive essa vida vazia, medíocre, sem conhecer o caráter do Pai, porque está preso em regra, em norma, em um monte de coisa, mas nunca teve relacionamento. Faz o certo, mas pelo motivo errado. Não é porque ele quer agradar o Pai, não é porque ele ama o Pai, é porque ele é hipócrita, é porque ele não tem coragem, é porque ele tem medo de se queimar, tem medo da comissão, tem medo que alguém descubra. Aí ele prefere ficar uma vida de boa, achando que está tudo bem, ó. Mas o Pai sabe a motivação que está por trás. Deixa eu te falar uma coisa, o pastor vai atrás da ovelha, sim ou não? A mulher vai atrás da moeda, sim ou não? O pai vai atrás do filho, sim ou não? Não vai. Já parou para pensar? O pai não vai. A expectativa de quem está ouvindo é, não, o que está acontecendo, gente? Será que uma moeda e uma ovelha vale mais do que um filho? Porque o pastor vai, a mulher vai e esse pai não vai fazer nada. Escuta uma coisa, eu quero te falar que Deus, Ele respeita a nossa decisão. A liberdade que o Pai deu, a vida que o Pai deu para que a gente viva, para que a gente tenha abundância na vida, Ele nos deu liberdade de escolha. E o que acontece é que o Pai respeita e o Pai não vai. Ele fica na parábola esperando, quando o filho volta, aí o Pai o recebe. Mas enquanto o filho não volta, o Pai não vai até ele. Mas eu quero te ajudar a entender isso melhor, eu quero ler um último verso aqui, tá? Hebreus capítulo 10, tá bom? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, verso 26. Escuta o texto. O texto diz assim, ó: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos obtido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você conseguiu entender aqui? Olha para mim, ó. Enquanto nós escolhemos o pecado deliberado, não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, amigos, não há absolutamente nada que Deus possa fazer para alcançar você. É como um filho que olha para o pai e diz assim: pai, me deixa, eu quero pecar, eu quero sair, eu quero fazer. Esse é o pecado deliberado. Amigos, é quando você sabe que é pecado, você pode evitar o pecado, mas você escolhe. É uma decisão, é você de forma decidida, dizendo: eu quero pecar, como filho. Pai, me deixa, eu quero ir para longe e eu quero pecar. E o que acontece? O pai deixa. Só que na parábola, o filho mais velho deveria tomar uma decisão. Ele deveria dizer assim: pai, olha, eu vou cuidar desse menino. Porque quando Deus fala com Caim, ele pergunta assim: acaso sou eu guardador do meu irmão? E é quase isso. O irmão mais velho, ele tem uma responsabilidade sobre o mais novo. Quando o pai respeita a decisão e não vai em busca do filho, o mais velho deveria tomar uma postura: pai, eu sei que esse menino está fazendo uma loucura. Pai, ele vai quebrar a cara, ele vai se arrepender. Eu sei que lá na frente ele vai desperdiçar a vida que o Senhor deu. Ele vai gastar herança, pai. Ele vai se frustrar, o pecado vai destruir a vida dele. Pai, eu sei que o Senhor respeita a decisão desse menino, mas fica tranquilo, pai. Eu vou trazê-lo de volta, nem que eu tenha que gastar a minha parte da herança para isso. Mas nós seremos uma família outra vez. Era isso que tinha que acontecer. Mas o irmão da parábola, ele era hipócrita. É mais fácil condenar do que pagar o preço para a redenção de alguém. Gente, a gente sabe quando alguém peca,
Fala assim, ó, eita, pecou. A gente sabe o que a pessoa fez, mas a gente não sabe o que ela está passando. Você não sabe o que é viver com porcos. Você não sabe o que é ter uma vida completamente destruída, sua autoimagem destruída, a consciência culpada dia e noite pelo que você fez. Você não sabe. É fácil dizer o que a pessoa fez, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Queridos, nesse contexto, o garoto mais novo, ele volta para casa, porque ele caiu em si. E eu gosto disso, porque a gente precisa dessa realidade, desse choque de realidade. Cair em si é quando você se olha no espelho e diz assim: pai, eu sou pecador. É quem eu sou, é minha natureza. Eu sou pecador. Só que na mente do mais novo, ele era meio fariseu também. Sabe o que ele pensa? Pai, vamos fazer o seguinte: eu pequei, eu sei que eu pisei na bola com o Senhor, eu falhei, mas vamos fazer assim, eu vou trabalhar. O Senhor me trata como trabalhador e tal, eu vou compensar aquilo que eu faltei com o Senhor, eu vou dar um jeito, eu vou quitar a minha dívida com o Senhor. É a maneira que ele pensa. Olha que coisa. Só que, amigos, ele descobre que para entrar na casa do pai, ele não entra como trabalhador, ele entra como filho. Você consegue entender? Aquele garoto, ele pode ter levado, só para a gente imaginar aqui, 5 anos para gastar herança. 5 anos quebrando a vontade do pai. Gente, 5 anos pisando na vontade do pai, ferindo o coração do pai, distante, inconsequente, independente. Ele não quer relacionamento, ele está vivendo uma vida completamente alheia, completamente ignorando o pai, a sua vontade. Ele quer viver a sua vida do seu jeito. 5 anos. Mas, amigo, quando ele aparece, quando ele reconhece o pai o reconhece como filho. Porque escuta uma coisa, você pode ser o pior filho do mundo, para Deus você é filho. Aquilo que te torna filho de Deus não são as coisas boas ou as coisas ruins. Se você é um bom filho ou se você é um péssimo filho, para Deus você é filho dele, você é filha dele, e nada pode mudar a sua identidade. É quem você é em Cristo. Agora escuta uma coisa, aquele garoto descobre que para entrar no reino, ele não entra pelo que ele é capaz de fazer, ele entra pelo que o pai oferece. Deixa eu te falar que isso é graça na Bíblia. Não é pelo que eu faço, é pelo que o pai oferece. Porque quando a gente pensa em salvação, a gente pensa no que a gente fez, no que a gente faz e no que a gente ainda sabe que vai fazer. Aí a gente pensa assim: meu Deus, eu estou perdido. Mas salvação não tem nada a ver com isso. Salvação tem a ver com o que Cristo fez, com o que Cristo faz e com o que Cristo ainda fará. Nessa história, aquele garoto descobre o que é graça. Jesus ensina o que é graça. 2 filhos, um escolhe uma vida de obediência sem Deus, vazio. O outro escolhe uma vida de pecado, e ele entende que é pecador, o outro não. Porque olha o contraste, um acha que merece demais, o outro acha que merece de menos. Aí no final da história, o bonzão cristão lá, o cristãozão bonitão, super espiritual, fica fora, e o pecador fica dentro. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque ele descobre que no reino de Deus não há espaço para hipócritas, não há espaço para super espirituais, para autoconfiantes na fé, não há espaço para aqueles que se acham melhores que os outros. No reino de Deus só há espaço para pecadores que reconhecem que não merecem, mas recebem a graça do Pai. É sobre o que ele oferece para quem não merece. Eu quero terminar te falando que o filho mais velho fica indignado, né? Ele não quer entrar. Sabe o que acontece? O pai fala: filho, vamos entrar, afinal de contas, tudo o que é meu é teu, né? Ele fala. E esse é o problema. O filho mais velho olha para o pai e diz: pai, esse é o problema, porque tudo que ficou na herança é meu por direito, tudo que ficou na fazenda é meu por direito. A sandália que o senhor deu é minha, o anel que o senhor deu, a roupa, o banquete, o boi, a fazenda, tudo pertence a mim por direito. O senhor não pode trazer esse menino de volta sem que eu aprove essa decisão. Afinal de contas, o pai lhes repartiu, os 2 receberam herança, e o mais velho não queria gastar sua parte para salvar o mais novo. Eu quero te dar uma má notícia e uma boa notícia nessa manhã. A má notícia é que na parábola o menino não tem um irmão mais velho decente. Ele tem um hipócrita do lado.
ele tem alguém que mais condena do que paga o preço para a redenção. O irmão mais velho da parábola não quer, ele é totalmente indiferente à condição do seu irmão. Só que quando Jesus conta essa parábola, gera uma expectativa. Quem vai fazer alguma coisa por esse menino? Aí nós encontramos a boa notícia. É que nós temos um irmão mais velho verdadeiro. O nome dele é Jesus. O irmão mais velho que não apenas foi a um país distante, mas percorreu céus e terra para buscar e salvar aquele que se perdeu. Nós temos um irmão mais velho que não deu uma herança qualquer, mas deu a própria vida como herança para nos salvar. Escuta uma coisa, amigos, um dia nós olhamos na face de Deus e dissemos assim: Pai, nos deixe. Nós queremos pecar, nós queremos viver a nossa vida, nós queremos nos aventurar a um país distante, nós queremos viver o pecado, e nós saímos da presença do Pai, fomos para uma vida distante e nos mergulhamos no pecado, na lama do pecado, e Jesus entrou em cena. Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, eles vão quebrar a cara, eles vão se arrepender, eles vão pagar um alto preço, Pai. Eu sei que o Senhor respeita a decisão deles, mas, Pai, fica tranquilo, eu vou trazê-los de volta, nem que eu tenha que gastar a minha parte da herança para isso, mas nós seremos uma família outra vez. Pai, fica tranquilo, guarda o lugar deles na mesa, porque eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou trazê-los comigo. E, gente, um dia, Jesus nos viu vivendo uma vida com porcos, na podridão do pecado, na lama do pecado, e Ele veio aqui para limpar nossa sujeira e nos trazer de volta para a casa do Pai. Na cruz, Jesus estava nu para que nós recebêssemos novas vestes na casa do Pai. Jesus se fez culpado para que nós fôssemos perdoados diante do Pai. Jesus, estando vivo, se fez morto para que nós, mortos em nossos pecados e delitos, pudéssemos viver pela graça do Senhor. Eu quero terminar te falando uma coisa. Você não pode esquecer isso. A salvação não é sobre o que você faz, é sobre o que o Pai te oferece. Eu queria te desafiar a sair dessa manhã com a certeza da sua salvação em Jesus. Talvez com peso a menos nas costas, né? Outro dia um pregador falou assim: quem aqui tem certeza da salvação? Jesus voltasse hoje, estava salvo, para levantar a mão. Aí eu fui levantar a mão, né? Que eu tinha me batizado no sábado anterior. Eu pensei, se eu não tiver salvo, ninguém mais está. Só que ninguém levantou a mão na igreja. Meu pai era o primeiro ancião, estava lá na plataforma também, não levantou a mão. O pastor da minha igreja não levantou a mão. Eu falei: fala, meu Deus. Só que aí eu descobri que a salvação não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É o amor ousado que pagou o preço de uma vez por todas, por mim e por você. É aquele que entrou na nossa história, nos viu completamente perdidos, nos ergueu, nos limpou e nos deu o direito de voltar para a casa do Pai, como filhos de Deus. Amigos, nós somos deserdados, mas em Cristo, nos méritos dele, às custas do nosso irmão mais velho, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Sabe aquela frase? Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, porque Jesus, Ele é a nossa salvação. Foi esse ousado amor que entrou na nossa história, pagou o preço das custas dele. É pelo que ele fez, é pelo que ele faz, é pelo que ele ainda fará, que nós teremos a salvação, a graça, porque ele nos oferece. Ei, nós não merecemos. Não interessa se você é religioso, é batizado, se você é pecador, como você se vê, não interessa. Todos nós somos iguais, nós não merecemos, mas o Pai nos ama com amor ousado, incondicional. Ele oferece para você que não merece graça, misericórdia e salvação. Ouça essa canção. Eu queria que você falasse para Deus do seu desejo, da gratidão, da sua alegria de ouvir a sua voz e ter a certeza da sua salvação em Jesus. Ouça essa canção. Eu queria que você ficasse em pé depois. Eu quero orar com você. Querido Deus, nós só temos que dizer obrigado, porque quando olhamos para nós, meu Deus, não vemos como nos salvar. Mas quando olhamos para Cristo, a nossa vida muda. Porque não é sobre nós, é sobre quem Ele é. É sobre o que Cristo fez, sobre o que Cristo faz e sobre o que Cristo ainda fará.
É sobre um amor ousado que nos alcança, nos perdoa, nos restaura, nos limpa da sujeira, nos dá dignidade, nos traz de volta para a casa do Pai. É sobre um amor ousado, incondicional. É sobre uma graça que oferece salvação a quem não merece. Nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos, mas nós recebemos a graça que o Senhor nos dá. Nós queremos sair daqui, Senhor, com a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, nos dê a certeza que nesse momento estamos sendo perdoados, lavados no sangue de Cristo. Nos dê a certeza da nossa salvação nos méritos do nosso irmão mais velho, Jesus. Nós oramos.